Então, galera, boa tarde, né, agora oficial. A gente encerrou a aula passada nessa atividadezinha aqui, não foi? Do livro didático, na página 113. Vocês lembram disso? Sim ou não? Eu fiz. Aí vocês, se assim, falem que eu não estou conseguindo ver o chat, não, se vocês estiverem escrevendo, viu? Quando apresenta a tela, aí só dá para ver a tela, tá? Então, vamos lá, ó. Aí a questão, ela dizia assim, né? Classifique cada variável apresentada no questionário a seguir em quantitativa discreta, quantitativa contínua, qualitativa ordinal ou qualitativa nominal, certo? Aí a questão trazia essa tabelazinha bem aqui, né, do entrevistador. Aí ela perguntava para vocês, ó, dessas variáveis aqui, idade, sexo, estado civil, grau de instrução, classe social, número de filhos, massa em quilogramas e altura em centímetros. Qual dessas vocês classificaram como quantitativa discreta? Foram só essas aqui ou vocês colocaram mais alguma? Idade e número de filhos. Exatamente. Então, ó, é só você memorizar bem direitinho assim, né? Quantitativa discreta é uma quantidade que não precisa de acompanhante, certo? É aquela quantidade que não vai precisar de acompanhante para poder existir. No caso nosso, a idade e número de filhos, né? E outra coisa interessante, importante também lembrar, é que quando a gente fala de quantitativa discreta, essa quantidade ela tem que ser um número natural, certo? Ela não pode ser um número racional, tipo assim, um número com vírgula, uma fração, certo? Se aparecer fração, um número com vírgula, você já sabe que não é discreta, né? Ela é, no caso, contínua. E as quantitativas contínuas, elas podem aparecer ou com números decimais, frações, ela pode vir acompanhada de unidade de medida, certo? Então, tudo isso é característica de uma variável quantitativa contínua. E no caso aqui, ó, a gente tem duas, né, nessa pesquisa, essas duas últimas de baixo, né, ó. Massa, ó, que vem até aqui na frente, ó, em quilogramas, ó, acompanhante. E a altura, olha, acompanhante, em centímetros, certo? Então, são duas características fundamentais aqui das quantitativas contínuas, né? É, no caso dela, poder ser apresentada em forma de decimal ou fração, ou vir acompanhada de unidade de medida. Tudo bem aqui nas quantitativas, as que expressam quantidades. Tudo bem? Eu acertei todas. Oh, maravilha. Agora vamos lá, para as qualitativas. Ó. A principal característica das qualitativas é que ela vai dar qualidade à variável, né? Então, essa qualidade, ela pode ser ordinal, né? Colocando em ordem as coisas, né? Em ordem, pode ser ordem de acontecimento, ordem do tempo, né? Então, no caso, tem que aparecer uma ordem para ser classificada em ordinal. Ou elas também podem ser qualificadas em nominal, né? Quando essa qualidade recebe um nome, né? No caso aqui, ó, da nossa pesquisa, a gente tem também duas que são qualitativas ordinais, né? Que é o grau de instrução, né? O grau de instrução, ele qualifica a pessoa quanto ao ensino, né? Se é fundamental, médio, superior, graduado, pós-graduado, doutor, né? Essas coisas assim. E também a classe social, ela qualifica a pessoa, né? Então, a classe social, ela qualifica quanto a situação que a pessoa vive, né? Se é a classe baixa, classe média, classe alta, certo? Extrema pobreza, os riquíssimos, né? No caso, que são poucos, certo? Então, isso aí tudo coloca em ordem, né? A questão do grau de instrução e a classe social. E a qualitativa nominal é aquela que dá nome, né? Tipo, cor dos olhos, né? O sexo, o estado civil das pessoas, né? Isso aqui não coloca nada em ordem, né? A questão do sexo, do estado civil, certo? Então, essa aqui seria a resposta correta para a atividade que a gente ficou para casa. Todo mundo fez bonitinho assim?
Sim ou não? Sim. Todos os 37 alunos fizeram? Muito bem. Parabéns. A nossa aula de hoje é referente a essa semana que nós estamos, né, que começou no dia 17 e vai terminar no dia 21, né, que é amanhã. E o foco de nossa aula, nós vamos falar de quê? De gráficos e tabelas. Ó. A primeira observação, eu coloquei aqui gráficos e tabelas, porque tem aqui no livro de vocês assim, certo? Gráficos e tabelas para vocês, se forem utilizar uma fonte de pesquisa, vocês não acharem estranho. Mas tabela é um tipo de gráfico, viu? Se a questão de ser, observe o gráfico tal e tal, aí você enxerga uma tabela, não estranhe, porque tabela também é gráfico, viu? É um dos tipos de gráfico. Mas vamos lá. Aí eu coloquei aqui a definiçãozinha de tabela nesse slide que diz assim, ó, existem diversas formas de utilizá-las, né? Utilizá-las quem? Tabela, para organizar as informações. Elas podem aparecer em ordem crescente ou decrescente, no caso de números, ou em ordem alfabética, quando são compostas por nomes, por exemplo. Ó. Então, fazendo aqui uma linha do tempo, né, de quando a gente começou a estudar estatística até as tabelas. Ó. O que acontece? Quando eles terminam aquela pesquisa que a gente corrigiu na atividade agora de casa, eles pegam todos aqueles dados dos entrevistados e colocam eles numa tabela, certo? Aí o primeiro passo, o primeiro gráfico que gera é a tabela, uma pesquisa estatística, né? Aí essa tabela que gera, ela pode ser uma tabela simples. Quando é que a gente vai ter uma tabela simples? Ó, quando ela tem a variável e uma só informação sobre a variável. Quando ela tem uma só informação, tipo, tá aqui, ó, no caso aqui, o preço, aí a gente classifica essa tabela como tabela simples ou de simples entrada. Também pode ser assim, certo? Quando a tabela apresenta mais de uma informação da variável... meu Deus do céu. O notebook escureceu aqui. Vocês estão me ouvindo, então? Sim. Opa, tá voltando. O notebook está travando aqui direto. Ele escureceu aqui, não deu para ver mais nada. Vocês estão vendo o que aí no celular de vocês? Estão vendo a tabela? Sim. Pronto, então, ó, a gente parou na tabela de simples entrada, né? Ou tabela simples. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Repita a pergunta. Pronto, vocês estão entenderam o que é uma tabela simples ou de simples entrada? Sim. Então, ó, a tabela de dupla entrada, né, ou de dupla entrada, no caso, ó, é a tabela que tem mais de uma informação sobre a variável, né? O exemplo aqui que eu trago, ó, eu coloquei só duas, né? Altura e peso. Mas eu poderia ter colocado mais, que ela também seria dupla entrada, né? Porque às vezes a gente vê assim, esse nome dupla entrada, aí a gente já associa a quantidade 2, né? Mas não, certo? Esse dupla entrada é no sentido de mais de uma. Se tiver aqui 3, 4 colunas aqui sobre a variável, ela também é classificada como dupla entrada. Ok? Beleza? Agora chegou aqui no nosso principal objetivo de hoje, ó, que é o estudo dos gráficos, né? Aí eu trouxe aqui, ó, que os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas, né, que foi o que a gente já viu, quando se realiza uma pesquisa estatística. Então, o que acontece? Ó, continuando aquela nossa linha do tempo que eu falei, né, agora há pouco. O entrevistador vai a campo fazer a pesquisa. Quando ele chega com todos aqueles dados, aí o que acontece? Aqueles dados são colocados em uma tabela, né? Geralmente a tabela de dupla entrada, que ele vai perguntar mais de alguma coisa, né?
Aí essa tabela, depois de preenchida por completo, ela vai se transformar num gráfico, certo? Um desses gráficos que nós vamos estudar a partir de agora, viu? Porque eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando são números consideravelmente grandes. Por exemplo, o IBGE, quando vai fazer o censo, né? Então, são números extremamente grandes, porque a população brasileira é muito grande, né? Aí eles usam os gráficos, as tabelas, justamente para ficar mais fácil a interpretação dos resultados dos dados que eles colhem, certo? Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal, né? De acordo com a linha do tempo. Aí eu trago aqui para vocês agora os tipos de gráfico que nós vamos estudar hoje, né? Então, em estatística, é muito comum a utilização de diagramas para representar dados. E o que são diagramas? Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, né? No caso aqui, essas duas dimensões é justamente a dimensão de comprimento e largura, né? Que é quando ele é desenhado no papel, certo? Porque também existem os gráficos que são de três dimensões, que é o que a gente chama de tridimensional, que é feito com computação gráfica e tal, né? Isto é, no plano, né? No plano que ele fala é a folha do caderno, né? A folha de papel, né? Uma superfície que você possa escrever em cima. Existem vários modos de representá-la. As principais são os gráficos de pontos. O gráfico de ponto, o livro de vocês não traz, mas eu coloquei aqui no slide. O gráfico de linhas, o gráfico de barras, o gráfico de colunas e o gráfico de setores. Além desses, eu acrescentei o pictograma, certo? Que é um gráfico que trabalha com figuras, né, com ilustrações. Ok? E cuidado para vocês não confundir essa questão de gráfico de barras e gráfico de colunas, certo? Quando vocês forem pesquisar em algum livro, vocês podem encontrar o gráfico de barras e o gráfico de colunas com o mesmo nome ou com o nome separado assim. Por exemplo, tem gente que chama gráfico de barras aquele gráfico onde as colunas são em pés, certo? Ou, no caso, desculpa, quando as colunas são deitadinhas, né, na vertical. Na horizontal, desculpa. E o gráfico de colunas é aquele gráfico das colunas verticais, né, em pé. No nosso caso aqui, ó, vocês vão ver que o gráfico de barras é aquele gráfico de todas as barras têm a mesma alturinha, certo? O que diferencia é a cor que vai dentro de cada coluna, certo? Mas vamos seguir aqui para vocês visualizarem. O primeiro gráfico é o gráfico de pontos, né? Esse gráfico, pessoal, ele não é muito trabalhado porque ele geralmente trabalha com pequenas quantidades, viu? Vocês vão ver aqui no exemplo. Ele é dificilmente utilizado, tanto é que o livro de vocês não traz ele, mas eu trouxe aqui que é para vocês conhecerem, certo? Vocês estão me ouvindo direitinho, então? O gráfico de barra, também conhecido como dot plot, é utilizado quando possui uma tabela de distribuição de frequência. É aquela tabela que tem a variável e a quantidade de vezes que ela aparece, certo? Sendo ela absoluta ou relativa. O gráfico de pontos tem por objetivo apresentar os dados de uma tabela de forma resumida e que possibilite a análise da distribuição desses dados. Aí eu trouxe aqui um exemplozinho, ó. Suponha uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletados idades das crianças. Nessa coleta foi organizada o seguinte rol, né? Semana passada eu falei para vocês o que era rol, né? Rol é essa espécie de organização aqui, ó. A gente dá o nome a essa organizaçãozinha em ordem, né? Aqui, no caso, ela está crescente, ó. Mas se ela fosse decrescente, também seria rol, viu? Então, rol é o nome que a gente dá à organização dos dados, né?
Quando a gente faz uma pesquisa, a gente não encontra os dados organizados assim, encontra todo bagunçado, um 5 aqui, um 6 aqui, um 2 aqui lá, um 3 para ali, certo? Aí, quando a gente organiza tudo em ordem assim, ó, ou crescente ou decrescente, a gente chama de rol, certo? Aí, o que é que tem aqui? Podemos organizar esses dados utilizando, né, o nosso gráfico de pontos, ó, que é esse aqui, ó. Aí, o que é que acontece? Essa linha aqui horizontal é a linha das idades, né? É a linha temporal das idades, ó. Aí nós temos criança de 1 ano, ó. Aparece dois número 1 aqui no rol, ó. Tá aqui dois pontinhos, ó. Um pontinho representa cada número do rol lá em cima, ó. Aí, esse exemplo aqui, ó, é um exemplo de gráfico de pontos, ó. Eu tenho quantas crianças com 4 anos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Entenderam esse tipo de gráfico aqui? Sim ou não? Sim. Muito bem, então vamos para o próximo. Esse aqui é tranquilo. O próximo é o gráfico de linhas, é aquele que a gente encontra muito nas reportagens, quando falam da Covid-19, né, aquela questão da, da média móvel dos óbitos do Covid, né, que é aquela média dos 14 dias. Eles apresentam através de um gráfico de linhas, né? E esse gráfico de linhas, ó, ele vem... Primeiro ele se coleta os dados, né, que vai ser colocado nele, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, certo? Aí temos aqui o faturamento de cada mês, para ficar melhor de entender o mês que mais teve, que diminuiu a oscilação, esses dados, eles são colocados num gráfico tipo esse, ó, que a gente chama gráfico de linha, ó, certo? Então, aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que no mês de janeiro, deixa eu só voltar aqui para ver o negócio. A empresa deseja verificar o faturamento. No mês de janeiro, eu tenho um faturamento da empresa, ó, de R$ 10.000. Ó. Estão vendo aqui, né? Alguém dos 37 fala aí. Estão vendo aqui direitinho, então? Onde está o mouse? Cursorzinho? Tô. Pronto. Agora me diga aí o faturamento do mês de setembro. 10.000. 10.000, muito bem, ó. Setembro aqui a gente encontra ele aqui, não é? Aí corre aqui a vista aqui, ó, 10.000, né? E no mês de dezembro? 20. 20.000, muito 20.000. bem. Ó, o Luiz Fernando chegando. Boa tarde, Luiz Fernando. Então, ó, qual foi o mês que teve o maior faturamento? Junho. Exatamente. E o menor? Março? Março ou julho, né? Junho. Dá a impressão aqui que teve tá a mesma altura, né? Esses dois, ó. Uhum. Então, ou é março ou é junho, né? Deu certo, Luiz Fernando? Então, entenderam direitinho? Entenderam direitinho o gráfico de linhas? Como é que você interpreta ele? Sim ou não? Posso passar? Pode. Então, Pode. ó, agora que vem aqui, né? O gráfico de barras, ó. Tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra, utilizando retângulos da mesma largura e altura, né? Aquilo que eu falei de vocês. O gráfico de barras, ele é toda a mesma altura. O que diferencia é a quantidade de... é as cores, né? Eles são geralmente coloridos, e vai diferenciar é as cores que estão dentro de cada retângulo, certo? A altura é essa... Então, vamos passar para cá, por exemplo. Isso aqui que eu falei é isso aqui que eu ia ler, certo? Olha o exemplo, diz assim: imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acesse ou tenha o quê? Ó? Internet, energia elétrica, rede e celular,
aparelho celular ou tablet. Certo? Então, essa aqui ó, é a sequência que vai aparecer no gráfico. Certo? Os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos em um gráfico como este. Ó. Olha como é que o gráfico de barras aí. Ó. A característica dele, ó, todas as barras são da mesma altura e da mesma largura. Ó. Isso aqui é que é o gráfico de barras. Ó. O que a gente tem aqui? Internet, ó, apenas 20% das pessoas têm internet, foram entrevistadas. Ó, aparelho celular, né? Apenas 65% das pessoas têm aparelho celular, certo? Ó, energia elétrica, 40% das pessoas têm energia elétrica, ok? Sinal de celular, ó, 75% das pessoas têm sinal de celular, né? E o tablet, 90% das pessoas têm tablet, ok? Então, é isso que mostra. Ó, o que diferencia, como eu disse a vocês, são as cores, ó, até onde vem a cor, né? Ó, no caso, 20%. E, em geral, esse gráfico de barras, ou ele vem com a porcentagem escrita nele, ou aqui acima, né, fora da barra, ou ele vem com a quantidade, viu? Tudo bem até aqui? Ok. Posso passar? Pode. Aí, agora, a gente tem aqui o gráfico de colunas, né? Lembrando que essas colunas, elas podem ser na vertical ou podem ser na horizontal, né? No caso, como diziam os mais antigos, né? Elas podem ser em pé ou podem ser deitadas. Aí diz assim, nesse estilo, esse seu estilo é semelhante ao gráfico de barras, sendo utilizado para a mesma finalidade. Por que ele diz semelhante? Porque é apenas parecido, né? Vocês viram que o gráfico de barras, as colunas, as barrazinhas são da mesma altura. O que diferencia são as cores que tem dentro das barras, né? Já o gráfico de colunas, não. As colunas não são da mesma altura, a não ser que elas tenham a mesma quantidade, certo? Como mostra aqui esse exemplo, ó, o gráfico de colunas, se for transformar isso aqui no gráfico de colunas, ó, toda essa parte cinza aqui, ó, ela vai sumir. Você só vai ver o amarelo, ó. Você só vai ver o colorido, não vai ver a barra toda, certo? Como mostra aqui o exemplo, ó. O que é que a gente tem nesse exemplo? Este gráfico está em forma genérica, né? A quantidade é quantificando e comparando determinada grandeza ao longo de alguns anos. Aí o que a gente tem aqui, ó? 2013, ó, estão vendo que as barras aqui, elas não são do mesmo tamanho, diferente daquele gráfico de colunas. Então, ó, a diferença do gráfico de barra e de colunas é só essa, ó. No gráfico de colunas, as colunazinhas são do mesmo tamanho, e esse aqui não. Esse aqui, ó, a barra, ele vai de acordo com a quantidade, ó. Certo? Tudo bem? Tudo bem? Sim ou não? Pode continuar. Se eu estiver indo rápido, vocês falem, viu? Aqui a gente já começou atrasado, aí eu estou apressando um pouquinho, mas se estiver rápido, pode falar que eu vou devagarinho, volto. Se quiser que volte o slide, eu volto, certo? Não tem pressa não, viu? Para mim, não. O próximo gráfico é o gráfico de setores, né? Esse gráfico de setores, ele tem um apelidozinho, certo? Vocês conhecem o apelidozinho deles? O gráfico de setores? Sim ou não? Não. É assim, uma comida que a gente pede, ela é redonda, começa com P, Gráfico de pizza. exatamente. Então, o gráfico de setores, ele também é conhecido como gráfico de Pixar, né? Ele é utilizado para representar dados estatísticos com
um círculo dividido em setores. As áreas dos setores são proporcionais às frequências dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, né, quanto maior a ocorrência da variável, maior a área do setor circular que vai ocupar. Aí eu trouxe aqui um exemplo genérico também, né, da votação percentual de alguns candidatos, tal e tal, né? A gente tem aqui, ó. Nesse exemplo aqui, que vocês estão visualizando aí, qual foi o candidato que tirou menos votos? Que cor que representa ele aí? O roxo. O roxo, muito bem, né? Então, quanto menor a fatia, menor a quantidade de ocorrência da variável, né? Assim como, quanto maior a fatia, maior também a ocorrência da variável. Tudo bem até aqui? Tudo. Bom, o nosso próximo gráfico é o pictograma, né? O pictograma é uma espécie de gráfico de barras também, só que essas barras, elas vêm em forma de figura. Ó. No caso aqui do exemplo, como a gente está mostrando aqui um exemplo que está no livro de vocês, lá na página 117, ó, como ele fala das reservas de petróleo, né, no caso, ó, ele coloca aqui uma imagenzinha, ó, de um poço de petróleo jorrando petróleo, ó. Tá vendo? Como se fosse uma barrazinha, né? Só que essa barra é assim, um pouco animada, né? E ele traz a quantidade em cima também, a quantidade de petróleo, certo? Então, o pictograma é isso. Ele coloca, no lugar das barras, coloca imagem, né? A diferença do pictograma e o gráfico de barras é esse. E o pictograma, em geral, ele trabalha com quantidades muito grandes, certo? Valores muito elevados. Aqui, no caso, ó, são milhões de barris, ó. Viu? E, além desse, tem outro também, que eu não coloquei aqui, mas eu vou só dar uma palavrinha para vocês, que é o histograma, certo? O histograma é um tipo de gráfico que ele trabalha com grandes quantidades, e essas quantidades são representadas por figuras também. É aquele gráfico que você vê nos jornais, né, por exemplo, quando fazem o censo no Brasil, ele coloca no gráfico, por exemplo, a imagem de uma pessoa equivalendo a 1 milhão de habitantes, por exemplo, né? Se você encontrar uma pessoa só, no caso, cortada no meio, né, só a metade de uma pessoa, aí você não vai pensar que são pessoas aleijadas, não, viu? Aquela pessoa cortada no meio é porque aquela imagem vale a metade da pessoa toda. No caso, se a imagem da pessoa completa vale 1 milhão de habitantes, aquela imagem com meia pessoa só vai valer 500 mil habitantes. Ok? Tudo bem? Sim. Podemos prosseguir. Um dos 37, diga sim ou não. Pode ir. Pronto. Aqui eu trago uma questãozinha de 1999, o vestibular da FUVEST, né? Para vocês me responderem oralmente. Vocês leem, certo? Analisam aqui o gráfico, Para aí me copiar, respondem. Não precisa copiar, não. Isso aqui é oral, é um exemplozinho oral, certo? Daí 5 minutinhos aí para vocês analisarem. não. 17. 17. Lê direitinho aqui, ó. Lê direitinho aqui o comando. Ó, a pergunta diz assim, qual a alternativa? Você quer falar a alternativa B, não é? A, B. Exatamente. Então, ó, não é fácil interpretar gráfico. Ó, outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês para os gráficos, porque eles aparecem em quase que todas as disciplinas, né? Questão de interpretar gráfico, geografia, biologia, já vi em prova de história, já vi até em prova de português.
certo? Interpretação de gráfico. Então, tenham cuidado que muitas vezes aparecem os gráficos assim, ó, de barra simples, certo? Como também aparecem os gráficos de múltiplas barras. Por exemplo, ó, quando a gente vai ver o resultado da escola Araci, ano a ano, esse gráfico, cada barra dessa aqui, ó, no lugar de uma vai ter 3, certo? Por quê? Porque uma barra vai ser primeiro ano, outra barra vai ser segundo ano e outra barra terceiro ano, certo? Esse tipo de gráfico a gente chama de gráfico de múltiplas barras. Mas isso aí a gente vai vendo com a resolução de exercício, viu? Então, ó, a nossa questão, todo mundo encontrou mesmo a alternativa B, 17 anos? Sim. Pronto. Então, vamos ver aqui. Ó. A distribuição de idades dos alunos de uma classe é dada pelo seguinte gráfico. Aí, a primeira coisa, a gente tem que procurar saber o que é que significa cada um desses eixos. Ó. O eixo horizontal, né, que a gente chama de eixo X, o eixo das abscissas, está identificando a idade dos alunos. Ó. Então, nós temos alunos de 16, 17, 18, 19 e 20 anos. E o eixo das ordenadas, né, que é o eixo Y, está mostrando o número de alunos, né, a quantidade de alunos que tem essa idade, certo? Aí temos 2 alunos, 5 alunos, 10 alunos, 20, 23. Ó. Aí você vem aqui para o comando, né, que diz assim, porque esse item aqui é completo, viu? É um itemzinho completo, aí ele tem enunciado, ó, que é essa primeira parte aqui de cima, isso aqui é apenas um enunciado. Certo? Essa questão, ela nos fornece um suporte, né, que é esse gráfico que é um suporte. Se tirar o gráfico, que é o suporte, você não consegue responder a questão, porque você não vai ter onde buscar dados, né? Em seguida, nós temos aqui um comando, né, que geralmente é uma pergunta, certo? Em seguida, nós temos as alternativas, e dentre elas, nós temos um gabarito, né, que é a alternativa correta. Aí o comando diz assim, qual das alternativas representa a maior quantidade de alunos? A maior quantidade de alunos é a alternativa A, com 16 anos. Aí você vem aqui, 16 anos, tem 10 alunos. Não, não é, né? A alternativa B tem 17 anos, né? 17 anos, tem a maior quantidade de alunos, né? Você olha aqui, ó, a barra D vai lá até o 23, ó. No caso, são 23 alunos com 17 anos, certo? Uma dicasinha, pronto, encontramos a resposta, não precisa ler as outras, certo? Porque pode você confundir e cometer aquele erro que a gente sempre comete, né? Às vezes apaga a certa para marcar um errado, né? Então, encontrou a certa, marcou e passou para a próxima. Tudo bem? Não é tranquilo? Sim. Muito bem, né? Então, agora, vocês estão com o livro em mãos aí? Estão ou não estão? É para fazer essa questão aí, é? Agora sim, ó, eu vou parar aqui a gravação, porque eu queria gravar só a parte explicatória, certo? Mas vamos tentar resolver essa questão, viu? Vocês também, que estão em casa, assistindo de casa, né, depois da gravação, faça a questão também, viu? Representa uns 30% de titia. Já vai dar 5 anos. Pois é, mas eu agendei até 5h15, viu, gente? Começou 4h15. Tá tempo. Vamos tentar?